Uma viagem entre Tóquio e Osaka, duas das maiores cidades do Japão, leva hoje apenas 2 horas e 25 minutos, em um trem-bala que cruza 500 quilômetros a mais de 270 km por hora. Desde a inauguração do Shinkansen, em 1964, não houve nenhum acidente fatal causado por colisões ou descarrilamentos, e os atrasos médios são medidos em segundos. Este é o padrão de transporte adotado por uma das economias mais avançadas do planeta. Agora, olhe para o Brasil. Um trajeto semelhante, de cerca de 500 quilômetros entre capitais importantes, pode levar mais de 8 horas de ônibus, enfrentando estradas esburacadas, congestionamentos e alto risco de acidentes. Em muitos casos, sequer existe uma alternativa ferroviária para passageiros. O contraste não é apenas tecnológico, é estrutural. Enquanto países ricos e emergentes tratam a ferrovia como eixo estratégico de desenvolvimento, o Brasil permanece preso a um modelo de transporte baseado quase exclusivamente em rodovias. O resultado é um país dependente de caminhões até para longas distâncias, com custos elevados, baixa eficiência logística e enormes desigualdades regionais de acesso. A pergunta central deste vídeo é direta. Por que o Brasil ignora os trens enquanto o resto do mundo investe pesado em ferrovias modernas? Estamos falando apenas de falta de dinheiro ou de escolhas políticas feitas ao longo de décadas? Mais do que isso, quem ganha e quem perde quando um país decide não investir em trilhos? Ao longo deste vídeo, vamos comparar o Brasil com Estados Unidos, Japão, China e Europa, entender como o país perdeu protagonismo ferroviário, identificar os erros que travaram esse setor e, por fim, mostrar o que o Brasil poderia aprender com quem transformou trilhos em riqueza, eficiência e integração nacional. Nenhum país do mundo cresceu no século XIX sem trilhos, e os Estados Unidos são talvez o exemplo mais emblemático disso. A primeira ferrovia americana foi inaugurada em 1827 e rapidamente o governo passou a apoiar a expansão ferroviária por meio de concessões de terras e incentivos diretos. As ferrovias avançavam junto com a ocupação do território, conectando centros produtivos, portos e novas cidades. Ao longo do tempo, porém, o setor entrou em crise devido à concorrência das rodovias e à excessiva regulação estatal. Essa trajetória só começou a ser revertida em 1980, com a aprovação do Staggers Rail Act, que desregulamentou o setor ferroviário. A medida permitiu que empresas ajustassem tarifas e serviços, recuperando a saúde financeira das ferrovias americanas e garantindo sua sobrevivência até hoje. No Japão, a história seguiu outro caminho. A primeira linha ferroviária entrou em operação em 1872, ligando Tóquio a Yokohama. Em menos de um século, o país transformou os trilhos em base do transporte nacional. O marco definitivo veio em 1964, com a inauguração do Shinkansen, símbolo global de eficiência, segurança e integração urbana. Atualmente, o sistema ferroviário japonês transporta bilhões de passageiros por ano e conecta áreas metropolitanas, cidades médias e regiões suburbanas. Os trens não são apenas um meio de transporte, mas parte do cotidiano econômico e social do país, sustentando a produtividade e a mobilidade da população. A China levou esse modelo a uma escala inédita. A partir dos anos 2000, o país iniciou um processo acelerado de investimento em ferrovias, especialmente de alta velocidade. Em apenas 25 anos, construiu a maior rede ferroviária moderna do planeta, concentrando cerca de 70% de todas as ferrovias de alta velocidade do mundo. Hoje, a China opera mais de 48 mil quilômetros de linhas de alta velocidade e planeja chegar a 60 mil quilômetros até 2030. A meta oficial é cobrir até 97% das cidades com mais de 500 mil habitantes, integrando o território nacional por meio dos trilhos. Na Europa, a ferrovia voltou ao centro da estratégia continental.
Um projeto estimado em 546 bilhões de euros pretende construir uma rede de alta velocidade com cerca de 49 mil quilômetros, conectando todas as principais capitais europeias ao longo de 20 anos. O objetivo declarado é tornar os trens a espinha dorsal das viagens no continente. O Brasil, por sua vez, seguiu o caminho oposto. No início do século XX, o país chegou a ter cerca de 38 mil quilômetros de ferrovias, desempenhando papel central no transporte nacional. Hoje, a malha soma pouco mais de 30 mil quilômetros, em grande parte dedicada ao escoamento de minério e grãos, com baixa integração regional e quase nenhuma oferta de passageiros. O primeiro grande obstáculo para o avanço ferroviário no Brasil é o nível de investimento. Entre 2010 e 2021, o país aplicou, em média, apenas 0,21% do PIB em transporte, o menor índice entre 50 países analisados. Para comparação, a China investe cerca de 5,1% do PIB, enquanto Estados Unidos e Alemanha aplicam entre 0,6% e 0,7%. Esse baixo investimento se reflete diretamente na escolha do modal. Cerca de 70% de toda a carga brasileira é transportada por rodovias, percentual que sobe para 90% quando se trata de bens de consumo. Trata-se de uma dependência estrutural do caminhão, reforçada por políticas públicas que priorizam estradas em detrimento de trilhos. Outro problema central é a ausência de planejamento de longo prazo. No Brasil, grandes projetos ferroviários são tratados como projetos de governo, não de Estado. Iniciativas como a Transnordestina, a Ferrogrão ou a renovação da Malha Sul sofrem mudanças constantes conforme o governo de plantão, gerando atrasos, incertezas e desperdício de recursos. O modelo de concessões também limita o avanço. A maior parte da malha ferroviária brasileira é privatizada e voltada quase exclusivamente para commodities de baixo valor agregado, como minério, soja e milho. Isso reduziu o incentivo para o transporte de passageiros e de bens de consumo, diferentemente do que ocorreu em países como Estados Unidos e Canadá. Há ainda o atraso na multimodalidade. Mesmo em longas distâncias, a logística brasileira depende do caminhão, inclusive em regiões com forte crescimento agrícola, como Mato Piba e o norte de Goiás. A ausência de ferrovias nessas áreas aumenta custos, amplia desigualdades regionais e reduz a eficiência da cadeia produtiva. O impacto final é sentido na competitividade. Embora o agronegócio brasileiro seja altamente produtivo, parte dessa vantagem se perde no transporte. A falta de investimento ou o baixo investimento tem efeito muito grande não só no aumento de custos, mas também na redução da competitividade. A experiência chinesa mostra que ferrovias não surgem de improviso. O país adotou um planejamento centralizado com metas de longo prazo, investimentos contínuos e integração entre transporte de passageiros e cargas. O resultado é uma rede que transporta bilhões de pessoas por ano e sustenta o crescimento econômico. No Japão, o aprendizado foi transformar trens em serviço público de alta performance. A privatização das ferrovias nacionais ocorreu de forma regionalizada e acompanhada por políticas públicas claras, garantindo segurança, pontualidade e eficiência energética. Hoje, o sistema japonês é referência mundial. A Europa, por sua vez, aposta na ferrovia como pilar da transição ecológica. Ao investir centenas de bilhões de euros em trilhos de alta velocidade, o continente busca reduzir o uso de aviões e caminhões, diminuindo emissões e fortalecendo a integração regional. Para o Brasil, as soluções passam por retomar uma visão estratégica. Isso inclui a criação de um Plano Nacional de Transporte Ferroviário, incentivos ao transporte de passageiros, integração com ônibus e metrôs e a implantação de corredores de alta velocidade em eixos estratégicos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, Recife. Os países ricos entenderam que ferrovia não é luxo, é infraestrutura básica de desenvolvimento.
Trilhos significam integração territorial, redução de custos, ganho de produtividade e competitividade internacional. O Brasil tem território, demanda e recursos, mas carece de um projeto nacional consistente. A história mostra que o atraso ferroviário não é fruto do acaso, mas de decisões políticas acumuladas ao longo de décadas. O mundo avança sobre trilhos. Resta ao Brasil decidir se continuará preso a um modelo do passado ou se finalmente embarcará no transporte do futuro. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E se você quiser saber como são os caminhões na Austrália, clique no vídeo aí na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.